Diniz surpreende relação de jogadores do Vasco que viajam para enfrentar o Juventude amanhã. Tem novidades. Jair está fora por questão do terceiro cartão amarelo. Verratti está dentro, voltou e deve ser titular. Vamos falar sobre isso. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Tá legal? Vamos aí para essa história. Tem novidade na lista do Diniz. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz, está entrando no ar o nosso programa Resumo Gigante, seu programa sempre do final de tarde, início da noite, sempre às 7 horas da noite, né, aqui no YouTube, e trazendo as notícias do dia do Vasco. O Vasco treinou hoje de manhã, foi pro hotel, almoçou, se concentrou e viaja hoje mesmo, né, para Caxias do Sul. E na relação dos jogadores que vão para o jogo, né, nós temos a relação começando com Barros, depois o Coutinho, Daniel Fusato, David, Estrela, GB, Garré, Hugo Moura, Léo Jacó, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Rayan, Tietê, Thiago Mendes, Verratti e Vitor Luiz, né? Bem, a grande surpresa da relação é a ausência do Alex Teixeira. Maurício Lemos novamente fora da relação e Alex Teixeira também fora da relação. Outra coisa que surpreende, que também está fora da relação, é que se o Diniz não confia no Vitor Luiz, né, tanto não confia que no jogo contra o Atlético Mineiro ele botou o Puma improvisado ali. Por que ele não leva o titular da seleção brasileira sub-20, o Leandrinho? Ele prefere levar o Vitor Luiz, que ele não confia, do que levar o Leandrinho? Eu acho assim essas escolhas tão esquisitas, né? Algo tem que estar acontecendo. O Leandrinho tem que estar treinando muito mal. Mas o Leandrinho fez 2 amistosos com a seleção sub-20 e foi titular absoluto nos 2 jogos. E será que esse cara não serve para estar no banco do Vasco? O Vitor Luiz, que ele não confia, ele leva. E o Leandrinho, ele não leva. Olha, é estranho. Eu não consigo entender isso. Mas a grande novidade realmente é a ausência de Alex Teixeira, né? O Vasco colocou uma nota dizendo que está com uma virose e está em tratamento no DESP. Dentro do DESP também tem o Matheus Carvalho, o Cocão, também está com um problema do ligamento colateral e está em tratamento. O DESP não disse se vai fazer cirurgia, a nota é só isso, que ele está em tratamento no DESP, né, no Departamento de Performance e Saúde do Vasco, né, Saúde e Performance do Vasco, que é o Departamento Médico, é o DM, né? Está lá o Cocão e agora o Alex Teixeira com a virose. O Jair já não joga porque levou o terceiro cartão amarelo. O Verratti volta, deve ser o titular, né? Mas realmente a grande surpresa é a ausência do Alex Teixeira e o motivo parece que foi a virose, né? Se o Alex Teixeira não tivesse com virose, será que ele ia ser relacionado e o Léo Jacó não seria? Era quem perderia a vaga? Né? Isso é uma coisa que tem que ser vista e discutida, né? Porque o Léo Jacó entrou querendo o jogo, mostrou que pode ser útil. O Alex Teixeira, todas as vezes que entra, é inútil. Então, não sei se aí é o nome que pesa, é o amigo do Coutinho, eu não sei o que poderia acontecer. Eu estava curioso, porque a volta do Verratti tem que tirar um do banco, né? Um da relação vai ter que sair. E eu achei que ia ser o Léo Jacó. E quando eu não vi o Alex Teixeira, depois eu fui saber que o Alex Teixeira está com uma virose e por isso ele está fora do jogo de amanhã. O provável time que deve ir a campo amanhã é o Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton, Thiago Mendes, Tietê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira, e no ataque o Verratti, né? É um time mais duro, vai ser um time com mais dificuldade de mobilidade, e o Thiago Mendes começando a partida, visto que o Jair está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dessa questão da volância, né, ali do primeiro volante, está pegando fogo, né? Porque você tem o Jair disputando a vaga, o Thiago Mendes disputando a vaga, uma vaga que é do Hugo Moura, que está se sacrificando como zagueiro. Vasco contrata um zagueiro. Vamos lá, Vasco contrata um zagueiro grande, que vem para ser titular. E aí, como é que fica a situação do Hugo Moura, que se doou esse tempo todo, acabou perdendo a vaga? Porque o Jair jogou muito bem. E se o Thiago Mendes jogar bem hoje, vai ficar na dúvida entre Jair e Thiago Mendes. Mas e o Hugo Moura? O Hugo Moura está se sacrificando, jogando de zagueiro, tem que se adaptar. Olha, acho melhor o Hugo Moura agarrar essa vaga aí de zagueiro e começar a fazer grandes partidas e ser o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro pela direita. E não vai ter vaga para ele nesse meio de campo no retorno, não. Se o Vasco contratar um zagueiro grande que vem para ser titular,
vai ser difícil para o Hugo Moura, que é uma pena, o cara está se sacrificando e está perdendo a vaga na posição dele, né? Ele não pode jogar na posição dele, tá? Quem não é visto não é lembrado, meu amigo. Então, onde a antiguidade é posto, não sei se para o Diniz funciona dessa forma, mas é uma dúvida que eu tenho a questão do Hugo Moura. Vamos ver como é que o time vai se apresentar com o Verratti, já sabe, né? Se o time amanhã tiver dificuldade, não conseguir fazer gol, ficar naquele reco-reco de um golzinho só, empatando e tudo, vão botar a culpa no Verratti. Vamos ver como é que vai ser essa história no jogo de amanhã. Eu torço para que o Vasco ganhe de 2, 3-0, 3 gols do Verratti, lave a alma e aí ponha mais dúvida na cabeça do Diniz. Eu quero é que o Vasco jogue bem sempre. Eu quero que o Vasco ganhe sempre. Quem tem que resolver se é o Verratti que vai jogar ou não é o Verratti que vai jogar é o Diniz. É ele que é pago para isso, ele que tem que resolver. Chama a minha atenção a ausência do Leandrinho também nos relacionados. Isso me chamou muito a minha atenção. E também chamou minha atenção a manutenção do Estrela, do GB, do Léo Jacó. Eu gostei dessa manutenção, mostra que vai ser um banco mais forte. Já para o Corinthians, nós já devemos ter Andrés Gomes, que foi anunciado oficialmente, fizeram arte, fizeram tudo. Andrés Gomes, jogador do Vasco, emprestado por um ano, vai ficar, por um não, um ano e meio, né? Vai ficar até o final de 2026, o contrato dele até o final de 2026 no Vasco. Então, seja bem-vindo, Andrés Gomes, que você possa entrar, jogar bem, né? Quem sabe aí dar uma beliscada até numa titularidade, botar mais dúvidas na cabeça do Diniz. Valeu? Grande abraço, fique com Deus. Amanhã, 8 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal, o Café do Gigante. Não perca, sempre trazendo as notícias do Vasco. Foi, tchau, valeu!